Nesse corte tem a parceria da Colibril, que você pode conhecer o trabalho dessa turma aqui, chopp artesanal da melhor qualidade. Se liga então no conteúdo. Você tem que ter algum tipo de cuidado extra nessa adaptação ao falar para o Flamengo, falar sendo supervisionado pelo Flamengo? Sim. Alguma orientação já de cara, olha, evita isso, evita aquilo, tem que ter esse cuidado? Eu vivo agora... Sem ser aquela chapa branca constante. Sim, eu evito agora, por exemplo, eu vivo agora o oposto do que eu vivi durante 36 anos. Uhum. Né? Quando eu era um narrador de emissoras de rádio e televisão, eu fazia o jogo olhando para os dois times e os dois públicos. Então, se eu narrava Flamengo e Vasco, eu estava pensando na torcida do Flamengo, mas estava pensando na torcida do Vasco. Quando fazia jogos locais e clássicos nacionais importantes. Quando fazia um jogo de um time brasileiro com um time do exterior, você normalmente puxa mais para o lado do time brasileiro. E quando faz um jogo da seleção brasileira, está todo mundo junto, você puxa para o lado da seleção brasileira. Agora, na TV de clube, é o oposto. Agora eu faço o jogo para a torcida do Flamengo, fazendo a linguagem da torcida do Flamengo, mas com uma preocupação que eu acho fundamental nesse trabalho. Eu não posso jamais distorcer. Eu vou torcer. Agora, mais do que nunca, eu devo torcer, porque eu estou junto com aquela torcida, mas eu não posso jamais distorcer. Porque aí entra o meu princípio da profissão, do jornalismo. Se estiver jogando mal, tá jogando mal, cara. Se foi pênalti, foi pênalti. Se não foi pênalti, não foi pênalti. E lá na Flamengo TV a gente procura fazer isso. Eu acho que isso é muito importante. Você torce, mas você segue princípios da sua profissão. Você não pode jamais distorcer os fatos. Né? Isso é bacana porque isso é uma evolução do conceito do veículo de comunicação próprio do clube. Porque essa é a nossa meta lá. A gente já teve exemplos nesse início, né? Tá todo mundo tentando ainda encontrar o melhor formato. Os clubes estão cada vez mais investindo nisso, e o Flamengo, mais uma vez, está puxando a fila de investimento para um conceito mais profissional do seu próprio veículo, que é a distorção, é o desrespeito, você cair num estereótipo, né? Que eu acho que é ruim para quem faz. Exato. Né? Cair num estereótipo, aquela coisa de... Vamos citar o exemplo que aconteceu no Campeonato Carioca, que a Flu TV não falava o nome dos jogadores do Flamengo. Isso. Não né? pode. Gol deles, gol da... Fica uma coisa meio estereotipada, né? E assim, no mundo... Caricatural. No mundo que a gente vive, né? Muito turbulento, muito violento, e que o futebol é cada vez mais uma paixão que as pessoas usam para extravasar as suas frustrações, porque é isso que acontece. Né? A violência sempre existiu, mas era muito menor. Né? E num mundo em que as pessoas estão cada vez mais frustradas, competitivas, a gente vive uma realidade de poucas oportunidades, as pessoas usam o futebol muitas vezes como uma forma de colocar revoltas para fora. E a gente vê cenas tristes, lamentáveis. Eu não consigo entender por que alguém da camisa do Vasco não pode ficar perto de alguém com a camisa do Flamengo. Eu não consigo entender. Por exemplo, se algum vascaíno passar perto da torcida do Flamengo ou algum flamenguista passar perto da torcida do Vasco, provavelmente ele vai ter problemas. Isso não é legal. Gente, cada um escolhe o que quer. Você torce para o seu time, eu torço para o meu time, com respeito, com rivalidade. Ah, você perdeu para o meu time, você não ganha no meu time, que legal. Mas acabou, cara. Acabou. As pessoas têm que conviver. É um esporte, é uma diversão, é trabalho para mim. Para vocês, nós vivemos disso. Para o torcedor é uma diversão. E as pessoas levam muito a sério. Mais sério do que coisas sérias. Está mais agressivo, né? Eu vejo as pessoas se importando muito mais com um palpite de jogo. Por exemplo, ontem eu gravei um vídeo para Flamengo TV dizendo o seguinte: jogo duro, Flamengo Internacional, mas eu acho que o Flamengo tem condições de passar pelo Internacional e vai passar. Eu gravei esse vídeo. Cara, soberbo, arrogante, você não presta, você é isso, você é aquilo. E eu não vejo esse tipo de manifestação em outras situações muito mais graves na sociedade, que nós temos todos os dias vários exemplos. Entendeu? Essa revolta. Exato, não tem, era para ter.
Cá entre nós. Então, assim, a nossa missão na comunicação, isso aqui é uma arma perigosíssima. Eu estava até falando com o Cadu aqui, nós gravamos até um vídeo. Você imagina o Cadu chega lá na Botafogo TV e fala assim, lá, é o Botafogo vencendo do Flamengo, o time do cheirinho, eles ficaram no cheirinho, aí eu chego na Flamengo TV, lá, o Botafogo, vão chorar, chororô. Cara, isso é muito perigoso, porque nós somos a voz do clube. Então, a gente falando isso na TV do clube, a gente está falando pelo clube. Então, o clube está incentivando isso, colocando gasolina nessa fogueira. E a nossa missão não é essa, cara. A nossa missão, e na Flamengo TV nós temos esse princípio, é falar para a torcida do Flamengo de um jeito que a torcida do Flamengo entenda, goste, se sinta representada e que aquele canal seja a fonte oficial de informação do Flamengo. E falar do adversário, porque o Flamengo ele não joga sozinho, ele precisa de um adversário, ele precisa dos outros clubes. Falar do adversário com respeito, respeitando a instituição, respeitando os seus torcedores. Eu acho que esse é um recado e o nosso legado que a gente tenta passar trabalhando em TV de clube, e o nosso propósito na Flamengo TV é exatamente esse. O adversário faz parte da informação que você está passando, né? Exato. Assim, então, o torcedor fazer isso, tudo bem. Agora, nós que somos profissionais, não dá. Isso é passado, então, hoje, porque muitas vezes o clube estimula isso, né? Você distorce mesmo, brinca, sacaneia. Não pode dizer que foi pênalti contra. Sempre. Hoje Flamengo, a linha editorial para você é uma linha mais jornalística do que... Quando nós chegamos na Flamengo TV, isso que eu falei aqui agora ficou muito claro. O nosso objetivo é falar para a torcida do Flamengo, falar para o público rubro-negro e não desrespeitar os rivais, né? Falar, repetir, ecoar coisas que vão ofender, que vão magoar, que vão desrespeitar uma instituição. Esse não é o nosso objetivo. O nosso objetivo é fazer um trabalho profissional para a torcida do Flamengo, né? E essa é a missão que a gente tem lá na Flamengo TV, e isso foi passado claramente para a gente. Até porque quando um clube recorre a profissionais que já têm um lastro de carreira, como você, como a Dani, né? Sim. E outros que fazem parte da estrutura, eu acho que já parte do princípio que aqui vai ser diferente. Se não fosse assim, eu particularmente não aceitaria, né? Falar assim, não, você tem que narrar lá, mas tem que zoar todo mundo, zoar os rivais, falar que é isso, falar que é aquilo, porque todo time tem o seu apelido, né, que a outra torcida coloque, que deprecia, todos têm, né? Não, João Guilherme, você tem que falar isso aí, fala lá, narra daquele jeito, sacaneia os rivais. Eu falei, meu amigo, obrigado, mas não dá não. Ô, João. E eu acho que essa é uma nova etapa da TV de clube e que vai ser muito construtiva, positiva e que vai levar a uma ampliação do nosso mercado de trabalho, como eu já começo a perceber que está acontecendo. Os clubes estão investindo mais nisso. Muito mais nisso. E assim, quanto mais um investe, eu percebo que os outros investem também para não irem... Assim, o Botafogo lançou um estúdio novo no ano passado, o Fluminense está para lançar agora na Flu TV um novo estúdio, o Vasco tem uma estrutura bacana. A própria torcida cobra. Olha lá, TV dos caras. Contratou um centroavante bom, o Botafogo tem que contratar também, só que a cobrança não é só mais pelos jogadores e sim na estrutura. É um caminho super natural, né, Cadu e João, de você saber trabalhar o seu produto, a sua marca. Exatamente. Então você ter o seu veículo de comunicação para você se comunicar da melhor maneira com o seu cliente e da maneira correta, investindo. Isso é o caminho que tá todo mundo fazendo, o mundo inteiro faz isso. E a rede, exatamente. Assim, quando eu fui convidado para fazer parte do projeto da Flamengo TV, me foi mostrado o seguinte, aqui está a Barcelona TV e aqui está a Real Madrid TV. Essa é a nossa referência. É isso aqui que nós queremos fazer. Porque lá fora, isso é muito comum, muito forte, muito consolidado. Benfica TV, uma das maiores do mundo, Liverpool, Manchester City, Chelsea, Benfica, Real Madrid, todas elas têm televisões que as torcidas consomem, tem canais oficiais de informação que o público vai lá primeiro para saber, para consumir. Qualidade das... E convivem perfeitamente com a imprensa que não é a imprensa do clube, né? O público tem essa opção de escolher o que mais lhe agrada, né? E eu acho que a função do veículo do clube oficial é trazer a notícia
oficial mesmo do clube. Se o clube, através da sua emissora, divulgar, é porque, de fato, aquela informação ela se complementam, João. Uma coisa não anula a outra. Exatamente. Isso aí. Um veículo não anula o outro, se complementam. É um complemento. Cada um tem um viés, né? Assim, você vai assistir... Um complemento totalmente relacionado à paixão, à exclusividade daquele cliente. Exato. E o público escolhe. Né? E de repente ou pode acompanhar tudo. Os dois. Consome o pré-jogo da Flamengo TV, assiste ao jogo na TV e depois volta para o YouTube da Flamengo TV. E ele cumpriu ali as partes que para ele, em cada momento, era bem-vinda. Ele ganha mais uma opção, tudo né? Faz parte do mundo multitela. Isso é ótimo. O João, um ponto assim, interessante, eu acho que muita gente que está acompanhando o papo vai ter essa curiosidade. Você construiu tua carreira começando no rádio. Sim. Crescendo, saindo do Rio para ir para São Paulo, depois passando a TV, e agora você faz um movimento que você durante muito tempo quis evitar, por vários motivos, não contar o seu time. Sim. E hoje, agora, todo mundo sabe o seu time. Sim. E, evidentemente, você vai para a Flamengo TV querendo ficar muito tempo. Sim. Mas você acha que essa confissão ou esse caminho profissional que você tomou, futuramente, numa eventual abertura de portas ou não, pode te atrapalhar? Assim, você acha que um profissional que admite em algum momento, sou Flamengo, pô, agora eu quero voltar a trabalhar na ESPN, na Fox, no Sport TV... Você acha que a resistência da emissora, do público, como é que você encaixa o profissional hoje em dia nisso? Assim, eu acho que esse é o tipo de coisa que a gente só vai saber lá na frente, né? Vivendo, né? Vivendo. Mas eu já vivi algo parecido com isso a partir de 2019, né? Quando eu fiz aquela narração do gol do Gabigol, quando eu fiz a campanha do Flamengo na Libertadores, eu fiquei muito ligado ao Flamengo naturalmente, né? E de alguma forma já existia isso. Pô, mas ele é um narrador muito ligado ao Flamengo, então é melhor colocá-lo num outro jogo do que num jogo do Flamengo. Você saiu de escala? Você acredita que você saiu de escala para Não, disso? sim, isso aconteceu. Ah, com certeza. Aconteceu na ESPN, falaram comigo, conversaram comigo. Falaram, João, você tem uma ligação muito forte com a torcida do Flamengo, mas a gente quer que você não fique só ligado à torcida do Flamengo. A gente quer que você narre jogos de outros times, então nós vamos tirar você dos jogos do Flamengo. Conversaram comigo isso lá na ESPN, entendeu? Então, era uma coisa que já acontecia naturalmente a partir de 2019. Se vai prejudicar no futuro, eu não sei. Agora, eu tenho um palpite. Eu acho que não vai prejudicar pelo seguinte, porque eu vejo um caminho muito amplo para segmentação na comunicação. Eu acho que as TVs de clubes e os canais que vão transmitir jogos de clubes, eles vão se consolidar cada vez mais. Eu tenho uma experiência que eu apresentei durante uma década, programas de esporte na televisão no final da tarde, né? E quase todo dia eu ouvia a seguinte queixa: porra, mas você não falou do meu time. Você só falou do Flamengo, você só falou do Corinthians, você só falou do São Paulo, do Palmeiras, você não falou do Vasco, você não falou do Botafogo, você não falou do Grêmio, você não falou do Internacional. E o público que cobrava isso tinha razão. Por quê? A televisão, ela vive de audiência, né? A comunicação, aquela piadinha que as pessoas... você quer engajamento? Claro, todo mundo quer engajamento. Se não quiser engajamento, fica em casa, não fala nada com ninguém, fica escondido. Todo mundo quer engajamento. Então, assim, engajamento significa audiência. As televisões vão atrás de audiência. Quem dá mais audiência? Flamengo, Corinthians, os times de maior torcida. Então, eles naturalmente têm mais espaço no dia a dia. Os outros times, quando eles estão bem... eles ganham mais espaço naturalmente, mas na média Flamengo e Corinthians têm mais espaço. Então tinha muito essa reclamação e eu não sabia o que falar. Eu falei, cara, realmente não falamos do seu time hoje. Há alguns anos isso acabou, porque o cara que é torcedor do Vasco, ele vai nos canais do Vasco para saber a informação do Vasco. Eu estou citando o Vasco como um exemplo, mas vale para qualquer time. E isso é um caminho que está cada vez mais consolidado. Eu vou procurar as informações do meu time, onde falam do meu time. Então, eu segui esse caminho
e acho que não seria prejudicado exatamente por isso, porque eu entrei nele e acredito que nele ficarei. Com certeza você já deve ter ouvido nas redes sociais o pessoal te perguntar, mas quando que a Flamengo TV vai transmitir com imagem? Todo dia. Eu quero com imagem, porque eu quero parar de assistir onde transmite. Muito e bom, a gente sabe bom. que é uma situação quase que, hipoteticamente falando, pelo menos hoje, financeiramente falando, é improvável. Houve uma troca de pergunta. Porque durante 36 anos eu ouvia a pergunta diariamente. Qual é o seu time? Todo dia perguntava, qual é o seu time? Qual é o seu time? Eu não respondia e tal, enganava e tal, aquela coisa toda. E agora as pessoas já sabem meu time. Então veio a outra pergunta. Vai transmitir com imagens? Vai transmitir com imagens? Todo dia pergunta. Você acha que a gente vai chegar em algum momento desse dia? Eu acho que não, mas... eu acho que vai. Você acha que sim? Eu acho que vai. Eu acho que vai também. Por exemplo, até explicando para o público que acompanha lá a Flamengo TV. Por que o Flamengo não faz os jogos com imagem? Gente, existem competições diferentes e contratos diferentes. O Campeonato Brasileiro, o contrato acabou de iniciar e vai até 2028 para 2029. Então, até lá, as emissoras que pagaram pelos direitos de transmissão terão as imagens. TV Globo, Sport TV, Cazé TV, Record, Amazon. As imagens serão lá do Campeonato Brasileiro. Libertadores da América. 2026 é o último ano desta concessão. Ano que vem vai ter a negociação para um novo ciclo de 4 anos. Aí terão novas possibilidades. Por que não uma TV de clube não chegar e brigar para transmitir os jogos do seu time? Eu acho que é perfeitamente possível. Já para agora, para 27? Pode ser. Eu não digo nem que sim, nem que não, mas não duvido. Acho que é possível. Copa do Brasil, se não estou enganado, o contrato vai até 2027. A partir de 2028 é um outro contrato. Então, eu acho que é um mercado que, com o crescimento, com os clubes percebendo o potencial que isso tem de arrecadação, de engajamento, de fidelização da sua torcida com o clube, eu acho que é um mercado que pode crescer muito através de parcerias. Por que não as grandes emissoras e redes de televisão terem parcerias com as TVs de clubes e colocar o conteúdo dentro dos seus players também? Isso tudo são possibilidades que... Há um tempo atrás a gente achava pouco provável o que está acontecendo agora com a Cazé TV. Exato. Então, assim... Tudo mudando rapidamente. E a Cazé TV é um divisor de águas na comunicação moderna. Né? E aí, gostou desse corte? Então vai lá no nosso canal, se inscreva, compartilhe todo o nosso material. E aproveita e também vai nas redes sociais da Colibri, o Chopp Artesanal, nosso parceiro. Vai lá, experimenta o chopp e acompanhe o nosso conteúdo.